Olá, quem fala é Vinícius Martins, estamos aqui com o Coronel Zay, ele é advogado, foi quem fez a defesa do Eduardo Cornélio, comerciante que foi preso aqui em Ribeirão Preto essa semana e agora já está solto através de uma sentença do juiz. E trouxemos aqui o coronel para que nos explicasse como que ele conseguiu fazer essa peça, montar essa defesa para que tivesse uma sentença favorável à soltura do Eduardo. Boa noite, coronel, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estarão nos assistindo aí. Difícil às vezes, né, as situações excepcionais, a gente encontrar respostas próprias para situações excepcionais. O Brasil, o mundo, né, está vivendo situações excepcionais. E para cada momento, nós temos que pesquisar, nós temos que investigar, nós temos que ter o bom senso de procurar encontrar uma resposta, não vou dizer a mais adequada, mas a menos escabrosa, a menos arrepilante, aquela que causa menos espécie, que causa menos estresse para os casos. Porque a Covid, a pandemia veio e mudou muito. O mundo de um ano para cá é muito mais diferente do que o mundo há um ano atrás. Então nós temos que ter equilíbrio, temos que usar a razão, que é cérebro, e evitar usar o coração, que toda vez que a gente usa o coração, a tendência é a gente errar, a tendência é que o emocional domina a nossa razão, a nossa inteligência, e a gente passa a ser mais agressivo, mais ofensivo, quer resolver as coisas de uma maneira mais rápida, e nem sempre a resposta, a solução está numa coisa mais célere, mais imediata. Tem que ter o equilíbrio, tem que ter paciência. Viver em sociedade não é fácil. Aquele que não serve para viver em sociedade muda para uma ilha isolada, né? Ou chamado misantropo, né? Eu odeio a sociedade. Então nós temos que realmente ter tolerância, ter paciência e procurar ajudar, sempre. Independente de quem seja a pessoa, independente do que nós possamos fazer, nós temos que ajudar. Temos que ajudar, a sociedade precisa de ajuda, as pessoas precisam de ajuda em qualquer circunstância. E quando é possível ajudar, nós vamos ajudar. Coronel, explica para a gente, até para a pessoa que está em casa, às vezes não tem todo o juridiquês, né, para entender o caso. Na sentença, o juiz foi taxativo em dizer que a prisão em flagrante foi ilegal, né? E ali ele ainda faz alguns adendos dizendo que o próprio lockdown, que a própria medida restritiva é em si ilegal. Explica isso um pouquinho para a gente. Onde está a ilegalidade dessas medidas restritivas? Sim, perfeito. Nós temos no Brasil, desde 6 de fevereiro do ano passado, 2020, o governo Bolsonaro colocou para que o Congresso Nacional aprovasse uma lei, e foi aprovada, é a Lei 13.979. Então essa é a lei da receita de Covid no Brasil. Todo mundo que quiser saber como está a situação jurídica de Covid no Brasil, leia essa lei, 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Ela disciplina, até quando fizeram a lei original, ela tinha 2 páginas, hoje ela tem praticamente 10 páginas. Então ela disciplina tudo. Inclusive, está lá disciplinando que os prefeitos e os governadores poderão sim fazer restrições de circulação, restrições no direito de vir, de restrições momentâneas em benefício da sociedade, em benefício para evitar a disseminação maior da pandemia, evitar mortes, etc. Mas que isso tem que ter uma evidência científica e que isso tem que ter dados estatísticos da Anvisa do Estado. Então o município pode até impor restrições, mas essas restrições não são simplesmente o que o prefeito pensa exclusivamente. Ele não está sozinho no município, ele não faz legislação sozinho. Então toda a legislação é como se fosse elos de corrente. Precisa ter primeiro elo. E no município, qual o primeiro elo de corrente sobre Covid, sobre lockdown? Não tem. Então teria que ter uma legislação sobre detalhes do planejamento na área de saúde, detalhes das providências que o prefeito poderia tomar, numa lei ordinária e numa lei complementar do município. Igual o Estado. Deveria ter uma lei complementar, uma lei ordinária, primeiro elo da corrente, para que os demais atos normativos ou as demais leis se ligassem à lei originária, que não pode ser essa lei federal. Essa lei federal serve para ser aplicada pela União, ela tem nível de Congresso, o Estado deveria fazer uma lei própria, uma lei ordinária, uma lei complementar, e o município idem, para depois sim fazer decreto. Porque o decreto é como se fosse um cabide, né?
O cabide você vai pendurar em algum lugar. Ou vai ser um segundo elo da corrente. Onde é que você vai colocar o cabide? Onde é que você vai colocar o segundo elo da corrente? Se não tem o primeiro elo no município. É isso a decisão do juiz daqui, muito bem fundamentada, Dr. Guimarães, que ele estava de plantão pela 41ª circunscrição do Poder Judiciário, porque numa situação excepcional, sábado, domingo, feriados, os flagrantes, por resolução do Conselho Nacional, ele tem que ir obrigatoriamente para um juiz em 24 horas da data do flagrante. E esse juiz decide, em audiência de custódia, se o preso permanece preso em prisão preventiva, fundamenta isso com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica para investigação criminal ou para aplicação da lei. O preso vai fugir para outro país ficar solto. Então, ele fica preso para evitar uma eventual saída do país. Então, a aplicação da lei mantém o réu preso aqui, o acusado preso até a sentença final. Ou o juiz dá a liberdade provisória com ou sem fiança. Nesse caso, o juiz anulou o flagrante, praticamente ele relaxou o flagrante porque ele viu vícios formais. E quando há vícios formais, há o relaxamento do flagrante. O flagrante não vale. Não quer dizer que o autor, o Eduardo Cornélio, está livre. Ele vai continuar respondendo ao processo. Tem plena convicção que o Ministério Público, em que pese o formalismo, o justo formal, não está de acordo com a Constituição Federal, por causa de, baseado em decretos, não ter uma lei ordinária estadual, não ter uma lei ordinária municipal, disciplinando detalhes do lockdown, disciplinando detalhes das restrições sanitárias, pode ter acontecido o fato. Aí o Ministério Público pode reiniciar um processo por meio da denúncia. O juiz recebeu a nossa denúncia e continua o processo criminal. Defesa prévia, alegações finais e uma sentença final para o processo dos eventuais crimes dos quais ele foi acusado. Prova dos fatos que o Ministério Público vai ter que reunir para indicar que realmente o Eduardo Cornélio praticou os fatos que estavam supostamente inseridos no flagrante. E muitas das coisas que estavam inseridas no flagrante, o formalismo do flagrante, citava normas administrativas, normas decreto estadual, decreto municipal. E isso não pode. Não existe o município, o Estado, fazer lei penal. Quem faz lei penal no Brasil é só o Congresso Nacional. O Congresso Nacional faz lei penal. O Congresso Nacional fez a Lei 13.979. Agora, os municípios podem, por meio de decreto, instituir punições administrativas, punições de multa, punições de restrição, punição de suspensão do alvará de funcionamento, cassação do alvará de funcionamento, demolição de obras edificadas de maneira incoerente. Isso são chamados delitos de incivilidade, são chamados delitos de postura municipal. Existe um código de postura municipal, ou deveria existir, Ribeirão não tem o código de postura municipal, deveria existir, para que pudesse fiscalizar eventuais desvios de comportamento na esfera administrativa. Mas o município não tem competência para legislar em termos penais. O Estado não tem competência para legislar em termos penais, muito menos por decreto. Então, esse decreto de lockdown no município de Ribeirão Preto, ele é inconstitucional e o juiz penal já escreveu isso. Agora, o juiz penal escreveu isso com toda a amplitude, com toda a boa fundamentação, mas ele não tem competência, esse juiz penal, de revogar ou de suspender a eficácia do decreto municipal. Aí precisa de um juiz da vara de uma fazenda, uma vara especializada, a vara da fazenda, para que esse juiz, um outro juiz, de uma vara civil, de uma vara da fazenda, decida. Esse decreto é inconstitucional e deve ter eficácia suspensa. E conceder liminares ou conceder sentenças contrárias ao decreto, ou até pedindo a declaração de inconstitucionalidade desse decreto, declarando o decreto inconstitucional, volta à situação normal. Até eu fiz uma representação hoje ao presidente da Câmara de Ribeirão Preto, explicando, em resumo, isso que eu estou falando, pedindo que a Câmara Municipal também, os 22 vereadores e mais a presidência, na pessoa do Maraca, ele tem condições de solicitar uma sessão especial da Câmara e eles analisarem a inconstitucionalidade desse decreto de lockdown no município. O artigo 17 e o artigo 26 da Lei Orgânica do município de Ribeirão Preto prevê que há possibilidade dos vereadores, a possibilidade do presidente da mesa, do presidente da Câmara, efetivamente, colocar em pauta a discussão para julgar a inconstitucionalidade desse decreto. Porque nós já temos um juiz penal que falou que ele é inconstitucional. Tanto que a decisão do relaxamento de flagrante da prisão do Eduardo Cornélio foi com base nessa decisão do juiz.
Não é uma sentença ainda porque o processo não terminou. Se fosse uma sentença terminativa de mérito dizendo que ele é absolvido, teria resolvido o processo. O processo foi parcialmente resolvido. Então é uma decisão interlocutória num processo penal e dizendo: o flagrante está errado, o flagrante está inconstitucional, o flagrante está baseado em normas cujas autoridades que editaram essas normas não têm competência para editar, não têm suporte suficiente para editar essas normas. Temos primeiro ter um elo, para depois juntar a esse elo outros atos normativos, outras leis. Mas qual é o primeiro elo do município? Não tem lei municipal de lockdown. Qual o primeiro elo do Estado? Não tem lei de lockdown no Estado. Então, por isso que são atos inconstitucionais, e esse juiz muito bem fundamentou, o Dr. Giovanni, que estava de plantão, e com isso relaxou o flagrante. Não foi nem liberdade provisória. Relaxamento de flagrante quer dizer, a prisão não deveria ter sido ocorrida. Um dos termos que o juiz usa ali é aquela, entre aspas, que ele coloca, né, que nenhum cidadão deve ser constrangido a fazer algo ou deixar de fazer, senão em circunstâncias de lei. Né? E pelo que o senhor está explicando aqui, antes do decreto, precisa haver uma legislação local, seja no âmbito estadual ou municipal, e para que haja legislação precisa passar pelo Legislativo, Assembleia Legislativa no Estado ou Câmara Municipal aqui em Ribeirão, né? E sem passar por esse processo, todo decreto é ilegal. Perfeito. É o que acontece até com o presidente. O presidente quiser declarar estado de sítio, estado de defesa ou estado de guerra, o decreto dele autônomo tem que passar em aprovação, em sanção, em ratificação, em referendo pelo Congresso. Então, o presidente passa pelo Congresso. Obviamente, se a autoridade maior do Brasil, do Executivo, tem que também referendar a sua decisão pelo Congresso, tem que ter sua decisão referendada, o governador pela Assembleia. E o prefeito pela Câmara de Vereadores. Porque o prefeito, dos 711 mil habitantes, ele é um. Quem é que representa o povo, que fiscaliza o prefeito, fiscaliza e faz normas? São os vereadores. Então, os vereadores, infelizmente, estão omissos, não deveriam permitir que esse decreto viesse a ter qualquer eficácia. Da data da publicação, já deveria ter alguém protocolizando lá. Vamos analisar o mérito desse decreto. A própria Câmara pode sustar a validade desse decreto, é falar sustar a eficácia dele. Então eles podem revogar, tirar do ordenamento jurídico esse decreto. Por inconstitucionalidade. No caso, as câmaras... Aí sim que vem o que você falou. No artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, está lá. Ninguém poderá fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, e não de decreto. De lei é o elo maior, depois vem os decretos penduricários. Então, decreto é o penduricário, explica, detalhiza uma lei. Agora, se não tem lei, não adianta ter decreto. É você estar com um cabide e não ter onde pendurar. Você está com um elo de corrente e não tem onde colocar no primeiro elo. Os poderes legislativos, eles deveriam estar chamando para si essa responsabilidade, então. Concordo em gênero, número e grau. O Legislativo, em âmbito de Estado, a Assembleia Legislativa, os 94 deputados estaduais estão omissos. Os 22 vereadores de Ribeirão estão omissos. Tem que também aparecer, tem que também ajudar. A Covid é mundial. Não é só de Ribeirão, não é só do Estado de São Paulo, não é só do Brasil. Então, cada um tem que fazer sua parte. E assuma a sua responsabilidade. Você quis ser vereador voluntariamente. Você escolheu para isso. Você foi votado para isso. Você tem que trabalhar, exercer a sua atividade, suar a sua camisa como vereador. Você, Duarte Nogueira, quis ser prefeito. Sue sua camisa, mas vá suar sua camisa, obedecendo à Constituição Federal, obedecendo à lei estadual, obedecendo à lei municipal. Você, infelizmente, atropelou a Constituição, atropelou a lei do Estado, quis mostrar, não sei por qual finalidade, que motivo escuso você quis usar, e fez um decreto sem ter um amparo aonde esse decreto deveria encaixar, aonde esse decreto deveria primeiro se pendurar, porque não tem uma lei municipal complementar, nem ordinária, dizendo sobre lockdown na cidade. Então, muita legislação que a população está cumprindo está inconstitucional. Agora, quem é que tem que dizer que esse decreto é inconstitucional? É o Poder Judiciário, que é uma figura que, um dos poderes que freios e contrapesos, mas o Judiciário só vai se manifestar mediante uma ação, ou o Poder Legislativo, os próprios vereadores, com base na lei orgânica do município, que de uma maneira geral, o que é a lei orgânica? É a Constituição Municipal. Existe a Constituição Municipal, que chama-se de lei orgânica,
a Constituição Estadual, todos os estados têm a Constituição Estadual, e a Constituição Federal, que é única. Então, a lei orgânica do município, e nós temos 5.570 municípios, todos eles têm lei orgânica, todos eles têm Constituição municipal. E tem lá, com certeza, a fiscalização pelos vereadores do que o prefeito faz. Não só em termos de gastos, mas em termos também de atos normativos, em termos de legislação que o prefeito pode praticar. E qual é a lei que o prefeito escreve? A lei que o prefeito escreve chama-se decreto. Mas ele só pode escrever decreto depois de ter uma lei. Não existe decreto autônomo no município, decreto sozinho, isolado. O decreto vai estar sempre vinculado a uma lei ordinária e uma lei complementar. E é importante que o senhor falou aí da gravidade da situação sanitária, porque ninguém aqui está negando a circunstância sanitária. A gravidade. A gravidade, né? A gravidade do justo material. Sim, de fato. O que a gente está conversando aqui é que, sob esse pretexto, os governantes não podem atropelar a Constituição. Não pode pegar a Constituição, jogar no lixo. E ficar ao bel critério de cada um. Eu acho que é isso, eu acho que é melhor fazer aquilo, eu acho que é melhor fazer aquele outro. Tanto que essa lei, repito, a 13.979, ela prevê que qualquer legislação em nível de Covid tem que ter evidências científicas. E esse decreto número 50, que foi editado de lockdown na cidade, de 16 de março, agora recentemente, não tem nada científico lá. Não tem nada de estatística da Anvisa do Estado. São pré-requisitos que tem que ter como justificativo do decreto e explicar qual e porquê daquelas medidas, por que A vai fechar e B fica aberto até às 20 horas. Tem que ter evidência científica para isso. E não tem nada, é simplesmente, vai comendo aí, se você não gostar, passa maionese, passa gordura e vai engolindo. Não é assim. Nós temos que administrar de maneira coerente, de maneira equilibrada e não de sopetão, e não para mostrar que está fazendo alguma coisa, que na verdade está atrapalhando e não está. Tanto que houve acúmulos impressionantes de gente nos supermercados, filas monstruosas na cidade, um desequilíbrio total na cidade de 700 mil habitantes, por causa, a partir de tal hora vai ter lockdown na cidade, amanhã ninguém anda mais na rua, ou aliás, a partir da meia-noite ninguém anda mais na rua. É absurdo, nós temos que ter a consciência da sociedade, explicar, todo mundo está realmente numa situação de ansiedade, numa situação de caótica, houve um desequilíbrio já há mais de ano das pessoas, orçamento financeiro, econômico, questão de escola, questão de saúde, questão de educação, questão de segurança. Então são problemas que vieram a agravar. Dificilmente encontrar uma pessoa que está em sã, plena consciência. Ou o conceito simples de saúde, né? Bem-estar físico, mental e social e espiritual. Para ter saúde, segundo a OMS, eu tenho que estar bem fisicamente, tem que estar bem espiritualmente, intelectualmente, tem que estar bem espiritualmente e tem que estar bem socialmente. Então, vai ser difícil encontrar alguém em saúde no mundo. E nós estamos falando sobre um caso local, mas esse raciocínio jurídico, ele deve ser aplicado em qualquer município do país, qualquer estado. Desde o presidente da República até o município mais simples, o menor município do Brasil. O Brasil tem 5.570 municípios. 26 estados, o Distrito Federal e a Presidência. 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Mais administração indireta. Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade, economia mista. Todo servidor, todo empregado público que trabalha nas entidades governamentais são obrigados a cumprir o princípio da legalidade. E a legalidade é isso. Nós temos que fazer a coisa certa, mas obedecendo a lei. Obedecendo o processo de legiferação. Toda pessoa que atropela o processo de legiferação vai sofrer consequência com isso. Nós tivemos aí os impeachments, e o último da presidente Dilma, porque ela atropelou o orçamento, a lei orçamentária. Uma lei muda uma outra lei. O que ela quis mudar uma lei? Por meio de decreto. Decreto não muda a lei. Decreto é complementação de uma lei. E ela quis fazer isso, ela fez 5 vezes isso. E por causa disso ela sofreu impeachment. Deixou de ser presidente. O que o senhor aconselha para aqueles munícipes de outros lugares que estejam se sentindo lesados por conta desses decretos ilegais e inconstitucionais? Qual a medida que eles devem tomar? Eu acho que a mais simples é procurar o vereador mais próximo, porque o vereador representa o poder legislativo no município. E ele que tem que saber por que o seu município... Como ligaram, por exemplo, para mim, de vários municípios, município de Ibaté, município de Nazaré Paulista, município de Paulínia,
município de Sorocaba, município de Bauru. Eu recebi várias ligações e vários e-mails. Eu falei, procure o seu vereador e diga para ele, nós estamos atualmente nessa situação aqui, qual a lei que nos ampara, qual a lei que determinou que nós fiquemos nessa situação. Seja lockdown, seja no vermelho, no verde, no azul, no rosa, no roxo, qualquer cor que invente para mascarar essa situação do Covid. E aí ele vai ter explicação. Conforme essa explicação, conforme a base que está amparando aquela situação fática, aí tem um instrumento apropriado. O mais adequado é o mandado de segurança. Ele pode ser individual ou coletivo. O coletivo é até mais fácil para o juiz decidir, que envolve a solução, vai resolver mais pessoas. Partido político pode entrar mandado de segurança coletivo, entidade de classe, organização sindical, sociedade em funcionamento há pelo menos 1 ano. Então, essas entidades, essas pessoas jurídicas, podem impetrar mandado de segurança coletivo em benefício dos seus associados. Então, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, nós temos a cidade toda praticamente o comércio parado. A associação comercial, ingresso com mandado de segurança coletivo, vai beneficiar todos os comerciantes da cidade de Ribeirão Preto. Inclusive, o juiz pode decidir. O decreto é inconstitucional, porque o juiz não vai por si só decidir, ele tem que ser provocado. O Poder Judiciário tem essa peculiaridade. Ele só vai decidir se for provocado. E ele, por responsabilidade própria de ofício, ele não vai agir. Ele vai agir quando alguém pedir a ele. O advogado, o promotor, o defensor público pedir a ele, ele vai decidir. E aí isso ele decide conforme o pedido. E uma associação comercial que representa praticamente o comércio da cidade, poderia resolver o problema momentâneo da cidade. Ingresso com mandado de segurança coletivo, o juiz suspende a eficácia do decreto, todos voltam a trabalhar normalmente, e aí o prefeito tem que fazer um projeto de lei para que os vereadores aprovem. Daí sim ele vai fazer a continuidade dessa lei ordinária municipal com outros decretos, aumentando, restringindo, diminuindo, mas nunca contrariando nem a lei 13.979, nem os decretos do presidente da República, que também a própria lei federal 13.979 define quem escreve, quem especifica quais são as atividades essenciais no Brasil, é só o presidente da República por decreto. Prefeito não pode dizer o que é essencial, governador não pode dizer o que é essencial. Só o presidente da República por meio de decreto. E ele já fez isso 2 vezes. Tem 2 decretos definindo o que são atividades essenciais para o Brasil. Bom, o horário já se estende um pouco, o coronel está até com compromisso aqui, depois dessa entrevista. Eu quero agradecer, foi realmente uma aula, né? Obrigado. A gente quer aqui, fizemos esse material, essa entrevista, porque nós agora vamos divulgar ao máximo, né? Para que cada cidadão em cada município possa exercer o seu direito de uma maneira constitucional, né? Nós não podemos, por conta de uma crise sanitária que existe, nós não podemos atropelar a Constituição. Não podemos. A legislação fica ao critério de cada um. Aí se cada um achar que o que está fazendo é certo, nós teremos 211 milhões de opiniões diferentes, que é a população do Brasil hoje, 211 milhões de habitantes. Sim. Se o senhor quiser fazer alguma consideração final, eu agradeço aqui. Isso, obrigado a quem está nos assistindo, mas procurem o seu vereador, exija dele que ele faça o mínimo necessário. Não deixe lá o vereador só sentado engordando e deixar de trabalhar. E se ele for eleito, ele tem que trabalhar em prol da população, não em prol do partido, não em prol de interesses particulares, não em prol de interesse dele. A população precisa, a população é carente na saúde, na educação, no transporte, na segurança, na infraestrutura. Inclusive, recentemente vai liberar aí 700 bilhões para a infraestrutura. Marco sanitário, saneamento básico, lixo, água. Então, fiquem de olho, nós precisamos fiscalizar essa verba para que todos sejam beneficiados. O objetivo desses 700 bilhões é que os 211 milhões de habitantes do Brasil tenham um lixo tratado, lixo reciclado e tenham uma água potável em condições para melhor salubridade. Mas nós temos que agir. Não deixem ficar simplesmente parados. O direito é daqueles que lutam por ele. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Valeu.